Agora a gente vai entrar para uma parte muito prática, é algo que abriu todo o meu entendimento. Eu já ouvia a voz do Espírito Santo depois daquela minha experiência de cura, comecei a identificar as vozes, mas isso fez toda a diferença e a gente tem o prazer agora de dividir com vocês. Ok. Falando em Ministério Internacional, eu já fui para o Paraguai uma vez. Tem um movimento menonita que está começando lá, entre as igrejas alemãs. Até hoje eles falam alemão no culto, então eles começaram um movimento em espanhol e me convidaram para falar lá. É uma pequena nuvem, né? Vamos lá. Esse assunto, personalidades proféticas, ele é uma... Quem aqui já fez um teste DISC, o teste de personalidades? Bom, se você não fez, vai e faça. Na verdade, esse que eu perguntei são estudos da psicologia que encontraram padrões de comportamento em pessoas. Existem alguns padrões. E você entender qual que é o teu padrão te ajuda em N esferas. No teu trabalho, na tua família, como você executar tarefas, como interagir com pessoas, como você interagir em conflitos. E é mais ou menos o mesmo princípio que a gente vai passar para vocês hoje. Esse tipo de coisa não é para você se colocar numa caixinha, a gente sabe disso. Na verdade, é para você se entender e maximizar aquilo que tem de bom em você. E para você saber como que você contribui no corpo de Cristo. Bom, eu vou fazer algumas coisas de introdução que eu sinto necessárias, porque foram alguns princípios que para mim destravaram eu ouvir a voz de Deus. Então eu quero passar com vocês. Então, primeiro eu quero fazer uma dinâmica. Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. E a gente vai fazer o seguinte, o diabo diz que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Mas a gente diz assim, que a minha mente renovada é a oficina do Espírito Santo. Amém? Então Deus ele fala conosco na nossa mente. E eu quero que você se permita hoje imaginar comigo com Ele, ok? Então eu queria que você realmente entrasse nesse mundo da imaginação com Ele. E você imaginasse que você está sentado exatamente onde você está. E que estacionou um carro. E ele achou uma vaga bem na frente ali da entrada do templo. E na verdade quem é essa pessoa é Jesus. Ele entrou na nossa época do tempo aqui. Ele estacionou o carro, ele começou a entrar, subiu as escadas ali, passou pela porta de vidro, cumprimentou alguém ali, foi entrando, passou pelas portas de segurança. E aí ele parou ali atrás procurando um lugar. E ele achou um lugar exatamente do seu lado. E ele falou, bom, acho que eu vou sentar ali, é um bom lugar. Ele veio andando pelo corredor e ele sentou exatamente do seu lugar, do lado do seu lugar, né? E aí, de repente, você dá uma espiadinha com o teu olho, você percebe que alguém sentou do teu lado, obviamente. E você percebe, mas espera aí, acho que isso aqui é Jesus. E aí você começa a pensar, uau, Jesus está aqui hoje. E aí você começa a pensar, puxa, o que seria possível se eu pudesse agora falar alguma coisa para Jesus? O que poderia ser possível de transformação? Uma cura? Talvez uma situação na minha família, no meu trabalho, se eu falar com Ele, isso pode mudar 100%. E nesse momento eu já quero que você comece a entregar aquilo que vem na tua cabeça. Comece a falar com Ele. Eu te entrego isso, eu te entrego isso, eu te entrego isso. E Jesus, Ele de fato está aqui. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali Ele está. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que Jesus falou que Ele teria que ir para que Ele enviasse o Consolador. E isso não é uma ideia, não é apenas uma história, mas é um fato, é uma verdade. O Espírito Santo foi enviado. E a Bíblia diz em Atos que nos últimos dias eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E nós vivemos os últimos dias. E o Espírito ele já foi derramado em Pentecostes sobre nós. Sobre todo cristão que crê em Jesus. Ele habita em você e em mim. E como um exercício prático, eu quero que você, com os olhos fechados, inspire bem fundo. Como se fosse convidando o Espírito Santo. Sabemos que isso não é assim, mas é um ato que a gente vai fazer agora, ok? Quero que você inspire e faça assim... Seja bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Comece a agradecer, inspirar fundo. Agradeça a presença do Espírito.
Ao mesmo tempo que você vai inspirando e você vai aumentando a consciência daquele que está em você, eu quero que você coloque tudo aquilo que está te incomodando, seja uma dor, seja uma enfermidade. Fala assim: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é presente na minha vida. Obrigado porque aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos é aquele que habita em mim. Aquele que é fonte de todos os dons espirituais, Ele habita em mim. Aquele que é o selo, a marca de quem eu pertenço, habita em mim. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo ele está mais próximo de nós do que a pessoa que está ao nosso lado. O Espírito Santo ele está mais próximo de nós do que o ar que eu respiro. Ele está em mim. Isso não é um conceito, isso é uma verdade. Você pode abrir os seus olhos, você pode voltar para esse lugar em qualquer momento do seu dia. E eu faço isso às vezes eu tenho que dar uma inspirada. E é gostoso começar o dia inspirando e falando assim: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em mim. Aumenta a minha consciência disso. Quantos aqui tiveram uma dor que saiu agora? Lá atrás, quantos? Olha lá, 1, não estou enxergando. 2, 3, 4, 5, 6. Eu gosto demais desse exercício que eu faço praticamente em todo lugar que eu vou. A gente precisa entender, gente, que o próprio Deus habita em nós. E quando Ele habita em mim, não há limites daquilo que Ele pode fazer. Isso não é só uma ideia, gente. Isso é uma verdade. E você percebe que ninguém orou por essas pessoas. E mesmo assim, a dor foi embora. Como que pode isso? É a presença dEle. E eu preciso saber que eu carrego essa presença comigo. Se eu for na padaria, Ele está comigo. E às vezes, pela presença dEle em mim, a pessoa pode se sentir, pode receber uma cura. Como era que na época dos discípulos? A sombra dEle curou. Ele não estava nem consciente se ele estava orando. Às vezes estava conversando sobre futebol. A gente não sabe. Essa é a realidade do cristão. A hora que a gente entender isso, o diabo está louco para que a gente não entenda. Porque o dia que a gente entender isso de forma completa, gente, estava falando ontem com os jovens aqui, depois da vigília, um pouquinho, eu falei assim, eu creio que a gente olha pessoas como o Todd White, essas pessoas que vivem no sobrenatural, eu creio que Deus, nesse tempo que nós vivemos hoje, Deus está levantando uma geração. Não é privilégio de alguns poucos, é privilégio de todos os cristãos. E Deus chama você e eu para entendermos isso. O Espírito Santo, Ele habita em mim. Lembra que ontem a Gisela falou que não existe Espírito Santo Júnior? A gente brinca, gente. Mas a gente pensa que quem está aqui em cima tem o Espírito Santo Sênior. Né? O novo convertido está lá no trainee. Né? E aí a gente fica pensando, o que eu preciso fazer para subir de nível? Eu quero ser pleno. Né? Quando na verdade o que foi feito já foi feito na cruz. E o Espírito Santo já habita em você. Gente, é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Eu estou falando isso porque é crucial, gente. A gente caminhar nessa identidade. Não existe Espírito Santo menos ou mais. E por isso que eu não sei por que fazer complicada a parte sobrenatural. Porque se depender de mim, a cura é muito difícil. Porque eu não curo ninguém. Mas quem cura é Deus. Quando eu entendo isso, gente, é mais fácil orar por cura. Porque é Ele quem vai curar, não sou eu. Porque se depender de quanto eu orei e jejuei, aí o meu sacrifício fez isso possível. E eu estou dizendo que, Jesus, teu sacrifício não foi suficiente. Eu tenho que sacrificar mais. Porque daí sim a cura vai vir. Não quer dizer que eu não vou crescer em oração, jejuar e orar. Não é isso. Mas é onde é que está o que eu creio. Então eu acordo de manhã, eu não tenho dúvida que Deus quer me usar naquele dia. Mesmo que eu não tenha feito devocional. Porque o sacrifício é suficiente de Cristo. Ok, vamos lá. Algumas coisas. Quem aqui cresceu num lar evangélico? Ok, uma boa parte. Se eu perguntasse para vocês porcentagem de
historinhas do Velho Testamento e do Novo Testamento você cresceu ouvindo? Qual seria a proporção? 70, 30? Alguém fala aí. Mais de 70% do Velho Testamento, certo? Qual que era a realidade do Velho Testamento? Deus falava como? Pelos profetas, pela lei, e eu gosto de chamar alguns iluminados. Essa era a realidade do Velho Testamento. Existia o povo, a galera, existia uma tribo específica, que eram os sacerdotes lá, os levitas. Então existia essa separação. Sabia que a gente carrega isso até hoje para nós? A gente acha que tem a galera e alguns específicos. E por isso que a gente acha que tem Espírito Santo sênior. Porque a gente acha que o Espírito Santo que habita na gente aqui é diferente do Espírito Santo que habita aí. Mas isso é Velho Testamento. Isso é Velho Testamento. No Velho Testamento existia a diferença dos povos. No Novo Testamento não tem. No Novo Testamento diz assim em Colossenses 3, tudo o que você fizer, faça como para o Senhor. Quando você vai pegar aquele estudo de 7 montanhas, se não me engano, eles chegam num número que 3% das pessoas vão trabalhar dentro da igreja. Eu acho que esse número até é demais, na verdade. Acho que é menos. Então, a gente às vezes cria um padrão de que trabalhar para Deus é ser sacerdote. E isso, necessariamente, a gente começa a pensar que, então, como eu não estou no sacerdócio, eu não tenho o Espírito Santo. Eu estou falando que são mentiras que a gente acredita, que eu acreditava, por isso que eu estou falando. Então, tudo que eu estou falando, eu falo para mim. Se inspirar você, está ótimo. E aí, no Novo Testamento, a gente traz, Jesus morreu para que quebrar com isso. Hoje, todo crente é um ministro, né? Todos nós somos chamados a sermos reis e sacerdotes. Só que a gente acaba continuando assim. Ó, Deus só fala comigo através de líderes pastores, só fala através da Bíblia e só fala para alguns iluminados. Então, aquele que jejua muito, aquele que tem uma história de vida muito transformadora, esse Deus fala com ele. Mas eu que sou crente aqui, que nasci na igreja, fiz tudo certo, mas não sou pastor, Deus não fala comigo. Eu estou falando isso assim, do jeito que eu acreditava, tá? Mas às vezes a gente está incrustado dentro da gente. E sabe o que isso cria? Cria uma separação de uma verdade que o Espírito Santo habita em mim e ele fala comigo. E é isso que nós vamos falar um pouco sobre hoje. Aí a frase que eu falei hoje de manhã, né? Então, princípios. Podemos ter todos os dons. A gente pega aquele versículo, a gente gosta mais de falar daquele versículo que fala, nem todos vão ter todos os dons. Não, mas o que eu gosto de pensar é o contrário. O Espírito Santo que habita em mim, é Ele quem dá dons. Ele habita em mim, então eu posso ter todos os dons. Quer dizer que eu vou fluir em todos? Não. Mas a minha expectativa é que eu flua em todos os dons. Por quê? Porque o Espírito que dá dons está em mim. Qual que é a limitação? É o que Deus quer. Ele fala assim, que Ele distribui como Ele quer, para um bem comum, né? Então, para edificação, então eu espero que Ele vai me usar para edificar os outros. Somos um corpo. Isso aqui é muito legal. Aquilo que eu falei da minha capacidade, Jesus, Paulo ele fala em Romanos 13, em 1 Coríntios 12, ele fala muito disso, da questão das diferentes funções dentro do corpo de Cristo. E por isso que, na verdade, eu acabei não falando isso antes, mas posso falar agora que no corpo de Cristo deveria ser, assim, uma frase, proibido comparação. Porque comparação, ela sempre é ruim. Ou eu me acho melhor que alguém, ou eu me acho pior. Na verdade, a maioria das pessoas se acha pior, dependendo da personalidade. Então, as pessoas não deveriam se comparar no corpo de Cristo. Deveriam se inspirar, sim, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas, não comparar. Por quê? Porque me foi dado uma função diferente. A minha boa obra é diferente da tua boa obra. Então, as minhas capacidades são diferentes das tuas capacidades. Então, eu vou te dizer o seguinte, você está proibido de se comparar. Com base nesses textos. Inclusive, em 1 Coríntios 12, ele fala assim que, às vezes, aquela posição que a gente dá menos honra, Deus dá mais. Por quê? Porque o padrão de Deus, às vezes, não é o nosso. Então, às vezes, você que está se diminuindo, talvez Deus te valoriza mais do que alguma outra função que você acha que é melhor. Tudo isso para dizer o seguinte, se veja como uma pessoa de valor, porque Deus já te deu valor. Você não precisa esperar que os outros te valorizem para você se sentir valorizado. Porque você simplesmente fala de você estar vivo hoje, é porque Deus vê valor na sua vida. Amém. Vamos lá. Esse texto aqui, ele é um texto que para mim marcou muito a minha vida. Ele fala, vocês podem ler em casa com mais calma, tá? Lucas 11:11,
o capítulo 11, ele fala da viúva que vai lá pedir insistentemente e tal. E aí ele fala assim, qual pai que um filho pedindo pão, o pai vai dar uma pedra? Qual pai que o filho pedindo um peixe vai dar uma serpente? Quanto mais eu vos darei do Espírito Santo. E ele fala assim, nesse mesmo contexto, por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E eu, como de origem, vamos chamar tradicional, eu sempre achava que se eu pedisse pelas coisas espirituais, mais de experiência, eu achava que o inimigo ele ia entrar no meio e usurpar aquele momento. Né? Sabe de onde vem essa crença? Eu descobri, pelo menos para mim. Né? Vem no seguinte, eu achava o seguinte, bom, o inimigo é meu inimigo, né? E ele é um cara muito forte, então ele é muito esperto, ele é muito grande. E sabe de onde que eu acreditei, que eu acredito que eu aprendi tudo isso? Eu vou falar de alguns lugares, mas quem já pegou um DVD de filme de ação? Qual que é o tamanho do vilão e do herói na capa? O vilão é maior. E aí o filme é assim, começa assim o filme. Um romancezinho, uma família feliz, crente feliz, e aí vem o inimigo. E ele entra e faz a festa. A gente entende, 80% do filme, o inimigo está ganhando. Certo? Daí chega no final, por uma coincidência praticamente, o bem vence no final. O cara está arrebentado no hospital, mas o bem venceu. E aí, eu trago isso para a minha vida espiritual. O diabo é muito forte. Ele é muito poderoso. Melhor não mexer com ele. Se eu mexer com ele, vai que ele vem contra mim. E aí, eu gosto de fazer uma proporção. Vamos comparar Deus com o diabo? O que Deus é? Não tem começo nem fim. É eterno. É todo poderoso. A Bíblia diz que ele tem todo o poder. O diabo só tem o poder que a gente dá para ele. E aí vamos colocar Deus do tamanho desse quadro preto. Qual que seria, se Deus fosse isso aqui, que ele é ilimitado, não tem como colocar num quadrado, né? Que tamanho seria o diabo, que é um ser criado? Quem que fez engenharia vai lembrar do limite. Limite de 1 sobre x, né, ou 100 sobre x, x tendendo a zero. Quanto que dá? Infinito. E se for x em cima, ou 1 sobre x e x ser muito grande, quanto dá? Zero. Né? Então, o diabo seria um pontinho desse, talvez. Estou exagerando o tamanho. Essa é a comparação dele com Deus e o inimigo. O inimigo é nosso inimigo. Deus não tem inimigo, gente. Ele é nosso inimigo. Só que a gente está com Deus. Então hoje eu não tenho mais medo de orar por libertação, eu não tenho medo de orar. Existe retaliação, essas coisas, mas gente, Deus é muito mais forte. É assim, é infinitamente mais forte. É assim, sem comparação. E essa é a realidade, só que a gente não crê. Só que no reino espiritual a gente vive o que eu creio. Esse é um princípio que você pode sair daqui aprendendo. Eu só vivo o que eu creio. Se eu creio que Deus cura, Deus cura. Se eu creio que Deus não cura, às vezes Ele vai curar, mas é assim, aleatório. Se eu creio que Deus vai me usar, Ele vai me usar. Às vezes eu não creio, eu não vou fazer nada. Porque eu vivo o que eu creio. Lembra que eu falo que é mais importante o que eu penso do que eu faço? Então, eu quero que você quebre essa mentira. Porque quando você pedir pão, Deus vai te dar o quê? Pão. Quando você pedir peixe, Deus vai te dar o quê? Vocês, sendo mal, sabem dar coisas boas coisas aos seus filhos. Quanto mais, Deus te dará do Espírito. Eu preciso crer nessa palavra. É Bíblia. Não é uma ideia, não é uma boa ideia. Eu preciso crer que quando eu busco as coisas do Espírito, as coisas do sobrenatural, Deus tem prazer em nos dar. Ele é um bom Pai. E o inimigo vai tentar entrar no meio e se chuta ele para o lado. E vamos avançar. O reino precisa avançar. Os dons alinham com o fruto do Espírito. Esse é um filtro bom, né? O dom nunca vem para trazer confusão. Ele não é... Ele alinha com o fruto. Mas você não precisa do fruto para ter o dom. Por isso que às vezes as pessoas não têm caráter, mas têm o dom. Né? Então, a pessoa flui no cura, mas veja ela, faz o que na vida. Porque dom é um presente. Isso os crentes precisam entender também. Por quê? Às vezes a gente fica com medo do dom porque algumas pessoas usaram mal o dom. Mas não é para isso. É para você, na verdade, perceber o seguinte: se aquele cara tem o dom, imagine eu que tento caminhar certinho. Deus quer te usar poderosamente. Em cura, em transformação, em milagres. Só que a gente fica colocando um monte de barreira que Deus não colocou. Deus ele morreu na cruz e colocou o Espírito em nós.
E agora todos os dons são possíveis. Se eu coloco um monte de barreira para fluir nos dons, eu tenho que passar essas barreiras. Mas é um dom, é um presente, Deus nos dá. Ok, vamos para frente. Eles são diferentes do fruto, apesar de alinharem com o fruto. O fruto é algo que eu desenvolvo com Cristo. O meu relacionamento com o Espírito Santo vai desenvolvendo o fruto em mim. Mas o dom é um presente. Então você pode pedir e às vezes Ele vai dar. Às vezes Deus... Quantos aqui já perceberam, né? O cara se converteu 2 anos. E Deus usa ele com dom de cura. E outra pessoa lá está 10 anos, líder de ministério, pessoa irrepreensível, e não flui de cura como aquela pessoa. Isso faz dela menos? Não. Dom, é presente. Às vezes Deus vai dar um presente para alguém diferente do teu. E é simples assim. Só que por que eu estou falando isso? É para você se abrir ao presente. Porque às vezes a gente fica esperando... Não, é um presente, Ele vai te dar também. A gente precisa pedir, a Bíblia diz isso. Em 1 Coríntios 12, ele fala assim, busquem com zelo os melhores dons. Então você pode buscar com zelo os dons. Deus quer te dar. Ok, como que, então, vamos falar do dom profético. Por que eu vou trazer a profecia aqui? Porque profecia, como definição, é o quê? Antes de todos os paradigmas que você entende sobre profecia. Na essência, a profecia é? Deus me dá uma mensagem para alguém, que fala para alguém outro, certo? Então é Deus falando com alguém, para falar com alguém outro. Corpo de Cristo. Assim que funciona. Deus usa pessoas. Por que não falou direto? Não sei. Deus quis assim diferente. Deus usou profecia para falar com alguém. Isso tem tudo ligado a ouvir a voz de Deus. Só que quando a gente tem... eu vou usar isso porque para você entender os filtros que a gente escuta a voz de Deus. Tá? Então, como que era no Velho Testamento? Olho por olho, dente por dente. O amor de Deus ele era proporcional ao quanto eu odiava o meu inimigo. Deus mandava exterminar todo o povo. Não podia sobrar nenhum. Claro, existem inúmeras figuras aí nisso por trás. Mas essa era a maneira. E aí Jesus chega e muda. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Deus fala para alguém, uma mensagem para alguém, ela sempre vai vir desse filtro aqui. Nunca vai vir desse filtro aqui. Porque hoje nós vivemos numa nova realidade. E isso interfere como falamos aos outros. A igreja tem uma dificuldade, às vezes, de falar com o pecador. Por quê? Porque a gente tem na mentalidade do Velho Testamento. No Velho Testamento existia o povo de Deus e os gentios. O povo de Deus falava entre eles, não falava com os gentios. Você já é perdido. Tem gente que acha que Deus... Olha só, isso eu acreditava. Deus só me ama por causa de Jesus. E por isso eu sou povo escolhido agora. Eu sou tipo o povo judeu e vocês são os gentios. Então eu olhava para os não crentes e falava assim, não, vocês... Deus não ama vocês. Mas o primeiro versículo que a gente aprende a decorar, o que é? Porque Deus amou o mundo. 1 Coríntios ele fala assim que, não levando em conta os pecados, Ele amou todos, Ele ama você igual a pior pessoa que você imagina que está lá fora. É o mesmo amor. E por isso eu preciso olhar essas pessoas com esse olhar. Não olhar como um olhar dos judeus para os gentios. Isso é Velho Testamento. Novo Testamento eu olho Deus como Deus olha para cada pessoa. E eu amo a todos porque Deus ama a todos. E quando Deus me dá uma mensagem para alguém, fala comigo, por exemplo, a gente vai falar de ouvir a voz de Deus hoje. Ele fala nesse filtro, porque Ele ama, Ele entregou seu filho por essa pessoa. E esse amor que eu tenho que ter pelo perdido. É muito mais fácil evangelizar assim. Porque eu não olho de cima para essa pessoa. Você está embaixo sem Jesus, eu estou aqui em cima com Jesus. Infelizmente é uma realidade, eu estou salvo, ele não está. Mas isso não difere o amor de Deus por ele. E eu preciso aprender a caminhar nesse amor. E ouvir a voz de Deus a partir desse filtro. Porque às vezes eu escuto a voz de Deus para essa pessoa sempre com julgamento, como condenação. Mas condenação não é atributo nosso, esse é o atributo do inimigo. É ele quem traz acusação. E por isso eu trago boas novas de salvação. Eu trago, arrependa-se, existe um novo reino para você viver. A realidade que você está vivendo hoje, Deus tem uma nova realidade para você. Assim como Ele me ama, Ele ama você. Esse aqui é um exemplo prático disso, né? Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eles tinham sido rejeitados. Jesus, porém, voltando, se repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Fala assim, olha, vocês estão na realidade do Velho Testamento ainda, gente. Agora a gente está no Novo. Eu vim para salvar. O nosso ministério é um ministério de reconciliação. Não é um ministério de condenação. Ok. Eu já falei desse texto. E aí, uma outra coisa que é interessante, falando de ouvir a voz de Deus,
1 Coríntios, o livro de 1 Coríntios todo, ele fala, o contexto dele, né? Ali estão os dons, mas ele fala de muitas coisas, muitas instruções para a igreja de Corinto. E é interessante que a gente usa o capítulo 13 em casamentos e para definir o amor e tudo mais, tudo bem. Mas o contexto do capítulo 13 é o quê? Os dons. Como eu sei disso? Capítulo 12, ele começa assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons. E ele apresenta os dons, apresenta as diferentes manifestações no corpo, e aí ele termina falando assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí ele fala, vou mostrar um caminho mais excelente. Qual que é o caminho mais excelente? É o amor, que é o próximo capítulo 13. E no capítulo 14, ele começa a falar assim, quando vocês profetizarem, quando orarem em línguas, quando ele dá instruções práticas dos dons. Então, no sanduíche, ele fala assim, deixa eu dar uma pausa aqui, que eu preciso falar do amor. Porque senão vocês vão ficar, agora eu falando, né? Vão ficar meio metidos por causa dos dons, vocês vão ficar colocando Deus numa caixinha, que é tudo só dom. Não, o amor é o caminho. Então, tudo que não vem do filtro do amor, não serve. Mesmo que você cure alguém. Eu falo que, quando eu falo treinamento, eu faço o curso de cura, por exemplo, física, eu falo assim, se a pessoa se sentiu amada da maneira que você orou, show. Se ela for curada, mas ela se sentiu usada, porque você queria um testemunho para contar depois, não serviu. Tem pessoas caçando testemunho na rua. E, na verdade, a gente deveria manifestar o amor de Deus. Então, tudo isso para falar que quando Deus fala com a gente, o filtro tem que ser o amor. A repreensão tem que ser no amor. A gente vai ver que o ministério profético, ele fala assim, né, em 1 Coríntios 14, 13, fala assim, aquele que profetiza, profetiza para edificação, encorajamento e consolo. Esses são os filtros de uma palavra profética. Encorajamento, consolo e edificação. Então, quando Deus fala alguma coisa para você, para alguém, necessariamente tem que passar por esse filtro. Vai encorajar a pessoa? Vai consolar? Vai edificar essa pessoa? Então eu vou e falo. E ainda com o filtro do amor. Eu amo essa pessoa. Então, os dons, na verdade, eles existem para quê? Para potencializar o amor. Quando eu estou na rua e oro para um não crente e ele é curado, o que eu necessariamente falo? Eu falo para a pessoa assim, olha, esse é um toque do amor de Deus na tua vida. Ele não quer só tocar a tua parte física, que ele quer trazer o todo dele na tua vida, na tua área, na tua família, na tua alma, e Deus tem mais para você. É para potencializar. É muito fácil evangelizar alguém que foi curado, sabia? E por isso que eu creio que os dons são para todo cristão, para você poder orar com ousadia. E os sinais seguirão aqueles que creem. Se você crê, isso é natural para nós. Precisamos ousar, arriscar. Então, o propósito dos dons é amar o próximo, trazer um encontro com o amor de Deus. Então, como que funciona uma profecia? Falando no aspecto de ouvir a voz de Deus. Primeiro vem uma informação. Vem um sonho, uma visão, um sentimento, nós já vamos ver um pouquinho mais sobre isso. E como exemplo, eu vou dar o sonho de José, que todos conhecem, a maioria pelo menos. Então, teve o sonho, que foi informação, não tinha interpretação. O que aconteceu? Perguntou-se pela interpretação, Deus deu a interpretação. Então, às vezes, eu, por exemplo, vou orar por alguém, Deus fala comigo por imagens. Uma vez eu estava orando por uma pessoa, por exemplo, e vou tentar pegar um exemplo bem simples. Eu estava orando por essa pessoa, por exemplo, e eu vi uma fita das cores da Suécia, da Finlândia mudando para a Suécia. Azul e branco, azul e amarelo. Eu falei, uau, o que é isso, né, Deus? E me veio assim, não, eu quero que você simplesmente fale isso para aquela menina. Eu não tinha interpretação, não tinha nada. Eu fui falar com ela falei assim, isso faz algum sentido para você na minha conversa com ela? Faz, eu não vou te contar agora, mas você vai ficar sabendo. Terminou a nossa escola, eu só vi no Facebook dela mudando, Finlândia para a Suécia. Então, Deus confirmando para ela, através de um irmão, de uma visão na minha mente, sobre uma mudança que estava no coração dela. Então, às vezes é simples assim, né? E aí tem a interpretação que foi dela nesse caso. E no faraó foi José. E depois tem a aplicação. Então, José ele deu a aplicação. Olha, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos guardar para ter depois. E uma ação. Não existe nada disso aqui ajuda se você não tomar uma ação. Se ele não tivesse feito nada, teria sido só um sonho, né? Então, por que às vezes é tão complicado ouvir a voz de Deus? Às vezes é, às vezes não é. Porque às vezes a gente não entende esse processo.
Porque essa informação aqui, nós vamos ver nas personalidades proféticas, elas vêm de inúmeras formas e de pessoas, e Deus é muito pessoal. Deus fala com você de uma forma muito peculiar tua. Então, comigo Deus fala com visões e parábolas, na minha mente, como essa fita, né? E depois eu vou contar outras histórias. Tem pessoas que sentem no corpo, que é o caso da minha esposa, ela vai explicar depois. Eu sou uma pessoa muito racional, Deus fala com meus pensamentos. Muitas daquelas coisas que eu falei ontem foram coisas que vieram na minha cabeça. Outras eu senti no meu próprio corpo. E aí eu tenho como uma informação. E aí eu tenho que passar pelo processo. Às vezes eu não vou ter interpretação. E tudo bem. E aí você vai compartilhar com o teu irmão. Às vezes ele tem. E aplicação e ação também. Então cada passo disso. Ok. Então existem alguns tipos de vozes de Deus que a gente às vezes fala. É a bíblica. Né? Vocês já vão olhar extra bíblica, como que é isso, né? O que é a bíblica? A bíblica é aquela que é um versículo mesmo. Deus te fala através de um versículo. O que é extra bíblica? É como essa questão que eu falei da mudança. Tem na Bíblia aqui uma instrução para você mudar de cidade? Para você aceitar um emprego? Mas Deus já confirmou alguém para assumir um emprego? Já mudar a cidade? Sempre tem. Isso, bom, é extra bíblico nesse sentido, ok? Que não tem uma instrução direta bíblica em si, mas Deus fala com a gente para nos guiar em toda a verdade, que é a promessa dele, inclusive. E claro que tem antibíblica, que essa a gente dá uma descarga e vai embora, né? Tudo que não alinha com a verdade de Deus, a gente não precisa aceitar. E Paulo, ele é muito simplista nisso. Ele fala assim, vocês têm que julgar. Vocês têm que julgar o que a pessoa está querendo dizer, se é de Deus ou não. O que acontece é que a gente criou, lembra que eu falei que a gente criou o cara do Espírito Santo Sênior? Que no Velho Testamento, sabe como é que era julgar na profecia? Se acontecesse, beleza. Se não acontecesse, o profeta morria. Por quê? Porque não existia Espírito Santo. Não existia Espírito Santo. Então, como que eu ia julgar algo que é de Deus, se eu não tenho como julgar? Agora, no Novo Testamento, mudou totalmente o paradigma. Eu e você temos o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fala com você, ele fala comigo, e, portanto, eu posso julgar uma profecia. Na verdade, é minha obrigação. Eu falo que as pessoas que têm trauma com o ministério profético é porque não entenderam. Porque existem duas responsabilidades, aquele que recebe e aquele que dá. Eu tenho que ter zelo na hora de falar aquilo que Deus falou comigo? Claro que eu tenho. Mas eu tenho a responsabilidade de julgar. Então eu jamais posso ser vítima de alguém. Por quê? Porque cabe a mim. E ainda a Bíblia diz, 2 ou 3 julguem. Traz para mais alguém, teu irmão, teu líder, você fez isso. Ah, não. Eu tomei uma ação já naquele dia porque ele falou. Bom, então você fez errado. Então a gente precisa aprender que ninguém é vítima de profecia. Ninguém é vítima. A gente precisa aprender, realmente entender o que é o dom profético e fluir nele. Isso é um tema de um bom treinamento. Mas para a gente pegar esse ponto que eu acho importante. Porque às vezes a gente tem medo do dom profético por causa disso. Porque ele foi abusado, foi usurpado. E não foi feito em amor. Mas isso não interfere no poder dele. A Bíblia diz, Paulo fala 3 vezes no capítulo de Coríntios que esse é o dom principal. Ele queria que todos tivessem. Ele fala assim, todos vocês podem profetizar. Isso quer dizer que todos ouvem a voz de Deus para mim e eu sou Deus para o outro. Ok? Isso aqui a Gisá falou ontem. E eu quero ler alguns versículos bem rapidamente, tá? Mas para vocês perceberem o que a Bíblia diz sobre você. Quais são as verdades que a Bíblia declara sobre a tua vida. Às vezes a gente acredita, eu não escuto a voz de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre você. Felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo. Falando dos discípulos, mas falam também daquilo que nós íamos viver. Vamos à frente. A palavra está bem próxima de vocês. Ela está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer. Isso que Deus, já é no Velho Testamento ainda, mas Deus tem essa promessa em nós, de colocar a palavra em nós. Nós temos a mente de Cristo. Esse para mim é o fantástico. Como que funciona Deus, eu ter a mente de Cristo? É um bom conceito na minha prateleira aqui. Mas e na prática? Na prática, às vezes eu acho que tudo que é meu é ruim. Mas na verdade Deus está dizendo, não, peraí, eu já coloquei a minha mente em você. Você é uma nova criatura. Então, quer dizer que Deus usa os seus pensamentos para falar com você? Sim. Ele habita em mim. Essa dinâmica é muito difícil para a gente. Como que tem uma segunda pessoa em mim e ela está na minha mente também? É isso aí. Simples assim. Deus fala com pensamentos. Clame a mim e eu responderei. Às vezes a gente só clama e não espera a resposta. E eu lhe direi
coisas grandiosas e insondáveis. Reconhece, ou seja, perceber Deus em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as nossas veredas. Ouvir a Deus não é uma recompensa de um comportamento. Deus só vai falar comigo se eu me comportar. Não é isso. Ouvir a voz de Deus vem da presença de alguém. Quem que é? O Espírito Santo. Eu não consigo conquistar a voz de Deus. Eu não preciso conquistar a voz de Deus. Ela já habita em mim. É isso que precisa mudar na nossa cabeça. Deus está sempre falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem aqui é a ovelhinha de Jesus? Né? Então, o que a Bíblia diz? Que você ouve a sua voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. É isso que são as promessas de Deus sobre nós. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. E não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Essa é a promessa. O Espírito Santo ele vai tornar conhecido. Agora, como que é esse tornar conhecido? Às vezes é falando, às vezes não. A Bíblia diz que Deus não é um ídolo mudo. Então, o que ele é? Se ele não é mudo, ele é um Deus que fala. Amém? Está simples essa para nós. Então, não falta nada para você ouvir a voz de Deus. A gente já ouviu essa frase, quando você aceita Jesus, Deus não só restaurou, mas restaurou o teu relacionamento com Ele. Já ouviram essa frase, né? Quando Deus criou o homem, o que ele fazia? Ele se relacionava com o homem. Então toda a capacidade de se relacionar com Deus é do ser humano, é da natureza do ser humano. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus. Isso tem que ser uma verdade onde você fala assim, ó, não falta nada para me relacionar com Deus. Porque Jesus fez possível, ok? Não tem nada errado comigo. Então Deus usa a imaginação, corpo, mente, sentimentos. E eu preciso ter essa ousadia para saber que eu estou na presença de Deus. Saber que eu posso entrar na presença de Deus, que Ele está em mim. Eu preciso simplesmente fazer isso.